Então, abra sua Bíblia em Levítico, no capítulo 13. Muito bem. Vamos lá? Avinu Malkeinu Shevashamayim, te entregamos essa palavra no teu altar. Abra os nossos entendimentos, a nossa mente, dá-nos um clima de tranquilidade, de paz, de concentração, para que haja cura e libertação nesta manhã. Em nome de Yeshua, diga amém. Amém. Hoje nós vamos estudar a 24ª, 25ª Parashot. A primeira, eu nem vou falar, é o Tsaria, conceber. Eu já falei quando abençoava a Ana Clara. A mulher aos 80 dias, o homem aos 40. Acabei que eu já falei, não é? Espertamente para ganhar tempo. E hoje nós vamos concentrar em Levítico 13 aqui, que é a palavra Metzorá. Diga, Metzorá quer dizer lepra. E muita gente não sabe o que é lepra. Quando vê no Novo Testamento, Jesus curava um leproso, muitas vezes a pessoa não sabe que tipo de lepra que era. E o tema para falar de lepra, que eu tenho aqui comigo, foi o tema como evitar que tipos de lepra ataquem nossa alma. Eu coloquei lepra entre aspas, porque tem um sentido genérico. E nós vamos estudar isto hoje. Então, vamos lá. Capítulo 13, verso 1. Vai daber Adonai el Moshe lemor. E disse o Senhor a Moisés, Arão, dizendo, quando o homem tiver na pele da sua inchação ou pústula, ou uma mancha lustrosa, e essa se tornar na sua pele como praga de lepra, então será levado Arão, sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdote, o sacerdote examinará a praga na pele da carne. Se o pelo, aí agora vai vir uma medicina fantástica. Para médicos aqui, se eu fosse médico, eu já teria sabido isso tudo que vem para frente. Eu vou dispensar esses comentários, mas é muito interessante. Por exemplo, se o pelo na praga tiver tornado branco, não é? E a praga aparecer mais profunda do que a pele, é lepra. Mas o que seria lepra? Lepra, então, aqui, a palavra lepra, metzorá, não quer dizer hanseníase, necessariamente, ou leproso, aquele tipo aleijadinho, né, que teve aí, perde os dedos, perde o nariz, perde a boca. Isso é chamada lepra roedora. Quando a palavra coloca o nome roedora, é mameret, ele muda a palavra, aí já não é metzorá, mas é mameret, é o hanseníase. Essa lepra que come nariz, come boca, come dedo, essa é a lepra roedora, mameret. Mas quando fala metzorá, ela pode ser lepra ou pode não ser lepra. Então a palavra metzorá quer dizer lepra quando contagia. E quando ela não contagia, ela não é lepra. E o sacerdote era um verdadeiro médico da época. Eu fico vendo, meu irmão, que carinho Hashem tem com o povo, né? O sacerdote tinha que cuidar do rebanho, que eu tenho que preocupar com o meu membro, não só com a enfermidade dele física, mas a enfermidade emocional e a enfermidade espiritual. E hoje nós vamos fazer uma analogia dessa lepra a essas doenças do corpo, da alma e do espírito. Amém? E você vai receber uma palavra muito boa e vai prestar bastante atenção. Então vamos entender a lepra que não contamina. Inchação contamina? Provavelmente não. O que o sacerdote fazia? Ele colocava a pessoa 7 dias fora do arraial. Porque se fosse lepra contagiosa, que tudo é lepra, tudo chama lepra, uma catapora, uma cachumba, como chama isso? Um sarampo, não é? Esses são contaminados, não são? São viróticos. Aí ele punha 7 dias no arraial. Normalmente, olha que bacana, como é que a Bíblia sabe medicina? Deus criou o homem, ele sabe. Normalmente, qualquer tipo de vírus, que eu digo assim, entre aspas, vírus, né? Porque tem vírus e vírus. O câncer é um vírus. Eu não estou falando desse, mas o vírus de doenças
infecciosas ou contagiosas, como, por exemplo, sarampo. Menino tem sarampo, vai pegar no irmãozinho, não é verdade? Se tem, por exemplo, catapora, vai pegar no irmãozinho. Se está gripado, o vírus da gripe, vai pegar no irmãozinho, né? Ou na família toda. Então, o que o sacerdote fazia? Ele examinava e via que tipo de vírus que é. Mas a Bíblia não fala a palavra vírus, que ninguém sabia o que era isso, mas já sabia que a doença existia. Então, se aquela doença era contagiosa, o sacerdote ficava na dúvida, ele punha 7 dias no arraial. Não é que a medicina sabe hoje que, normalmente, todas as doenças viróticas, 7 dias ela vem e vai embora sozinha? Por exemplo, não precisa tomar remédio para a gripe, você fica controlando a gripe para não virar uma pneumonia, para não virar uma faringite, uma amigdalite, você fica, né? Você vai baixar a imunidade. Então, você fica de olho, dá um antitérmico para a pessoa não afetar o cérebro com febre alta, você cuida. Mas, na verdade, não tem remédio para a gripe. Não existe. Esse remédio que vende na farmácia aí, isso aí é para aliviar os sintomas, dor no corpo, dor de garganta. Mas, na verdade, a gripe sai sozinha. Onde é que eu aprendi isso? Na Bíblia. Você põe um indivíduo 7 dias fora do arraial, porque senão ele contamina o arraial todo, morria todo mundo, como doença infecciosa, contagiosa. Então, por exemplo, inchação, pode ser que ela seja contagiosa ou não, ele punha 7 dias. Normalmente, uma inchação ele não punha. Por exemplo, uma pústula. O que é uma pústula? É um tipo de lepra. O que é a pústula? Furúnculo. Então, eu já vi menino entrando com furúnculo aqui, eu não mexo com ele, porque aquilo não vai passar para frente, não é? Não é infeccioso. Então, não precisa pôr fora do arraial. Se está contaminado, eu peço, não venha à congregação sábado que vem, porque vai contagiar mais pessoas. Por isso que quando a pessoa está gripada, ou tem uma doença virótica, a gente, não é, pede que não só a higiene de lavar as mãos, que está na Torá, isso não é medicina, não, isso é a Torá. Por isso que na época de Yeshua muitas vezes comia, os fariseus não viam ele e seus discípulos lavando as mãos, falavam, vocês não cumprem a Torá. Ele falava, cumpro. E aí Jesus dava aquela pisadinha, né? Ó, você quer saber de uma coisa? Eu posso até ter vírus, mas o que contamina é o que sai dentro do seu coração. Isso contamina mais do que isso aqui, né? Ele sempre aproveitava, mas ele não estava anulando lavar as mãos, não, mãe. Ele lavava, claro que ele lavava, né? Yeshua não é contra a Torá. Bom, então, por exemplo, se pudesse ser, vamos pôr na tela, se pudesse ser, por exemplo, uma mancha, uma micose, não é? Tem micose que pega, a maioria pega. Uma tinha, é um tipo de micose, uma dermatose, não é? Uma impingem, não é? Também pode ter causas de vermes, não pega. Se for contagioso, pega. Então, o sacerdote tinha que fazer esse trabalho, porque lepra, contagiosa ou não, era uma doença da natureza do homem, uma doença de sangue. Muito bem. A hanseníase também existia, que é o mameret, está vendo? É outra palavra em hebraico. Ó. Se você não sabe hebraico, tudo é lepra. Ele não traduziu mameret, ele traduziu como lepra. Né? Então, a gente tem que saber um pouquinho aí diferenciar. O leproso, doença de pele, né, no sentido geral, precisava ser afastado do arraial para não contaminar. E o sacerdote tinha este papel. Na verdade, o sacerdote estava cuidando do espírito, da alma e do corpo. Era o carinho e o zelo de Deus para com o seu povo. Eu fico pensando nessas igrejas evangélicas hoje, nossos irmãos, não é? Esse tipo de igreja que só tem... Não tem pastoreio, né? Não tem velório, não tem pastoreio. Você sabe, né, que a maioria das igrejas, algumas grandes igrejas no Brasil, não tem esse sistema. O sujeito vai lá, recebe a bênção, dá o dízimo e vai embora. Né? Ah, eu estou com uma mãe morreu, deixa que os mortos enterrem os mortos. Eles não estão preocupados em velório, ir orar no hospital, pastorear. Não existe isso, você sabe, né? Muitas igrejas aí não trabalham com isso. Elas só têm o templo, só tem o horário ali, da chamada bênção do encontro com Deus. Muito bem. Mas há uma relação que nós precisamos entender. E eu quero falar com bastante propriedade, que eu recebi nesta manhã uma fórmula na minha cabeça. E eu gosto muito de fórmula, porque quando a matemática fala uma linguagem infinita, que a gente consegue entender muito mais do que palavras. E essa manhã veio essa fórmula, eu tive que arrumar um buraco para pôr essa fórmula,
Mas essa forma vai falar da cura. Eu vou explicar. Por quê? Pelo tipo de lepra, pelo tipo da doença, pelo tempo que o sacerdote colocava fora, porque o sacerdote tinha que ir no arraial. Quando ele chegava fora do arraial, olhava aquele sujeito que estava, por exemplo, com uma lepra, com uma doença contagiosa, ele via se precisava dar mais 7 dias ou não. Se ele achava que ainda estava contagioso, dava mais 7 dias. Se não, mais 7. E se era leproso, hanseníase, que nunca mais volte. Ficava fora do arraial. Por isso que quando Yeshua curou aquele sujeito, a gente não sabe se é hanseníase, a gente não sabe se era um leproso de hanseníase. A gente sabe que era um leproso, mas a palavra leproso significa doença de pele. O que ele falou com ele? Volte, vá mostrar ao sacerdote. Por que ele mandou mostrar ao sacerdote? Porque ele estava fora do arraial. Yeshua não tinha autoridade e direito para dizer, pode ficar aqui que você está curado. Não. O que ele falou? Seja curado, agora vai mostrar ao sacerdote. Porque quem dava a palavra final ao sacerdote, isso mostra Yeshua cumprindo a Torá. Muito bem. O que eu vou falar aqui é muito perigoso, diga perigoso, de ter um mau entendimento. Então vocês vão olhar para a minha palavra, eu estou calmo, ainda não estou nervoso, né? Eu fico meio nervoso com as coisas fora da palavra de Deus, com a ignorância do nosso povo, né? Mas estou calmo. O que eu vou falar aqui é muito perigoso, de um mau entendimento, mas você vai ter o Espírito Santo de Deus agora que vai nos auxiliar. A grande verdade é que pecado, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Ninguém morre saudável. Estou cheio de saúde, cadê ele? Morreu. Não existe isso, a não ser por acidente, né? Por um acidente, bateu um carro, caiu de um prédio, né? Escorregou, morreu, bateu a cabeça meio fio, morreu saudável. Mas não existe morte saudável. Toda morte vai gerar o quê? Como é que a pessoa morre? A maioria das pessoas morrem estando o quê? Doentes, gente. Doentes. Não é? Então, quando a Bíblia fala o salário do pecado é a morte, ele já está pondo uma informação. Cuidado para você não entender mal as minhas palavras. Eu não estou dizendo que toda doença veio do pecado. Eu não estou dizendo isso. Vou repetir. Pelo fato da Bíblia falar que o salário do pecado é a morte, ou a doença que gera a morte, eu não estou falando que toda doença veio do pecado. Tem doenças que vão vir no estilo de vida, tem doenças que vão vir da alimentação, tem doenças que vão vir via genética, não é verdade? A pessoa tem uma genética, não é? Agora, a pressão alta vai matar? Vai. Pode dar um AVC, pode dar um ataque cardíaco, não é? Então, eu não estou dizendo que toda a morte foi do pecado, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte antevém o quê? O que antevém a morte? A doença, a enfermidade. Tá claro? Vão continuar? Mas na minha opinião, não. Vou começar a contar alguns segredos. O Talmud, chamado Yalkut, eu vou mostrar essa passagem do Talmud, escrito há 2000 anos atrás, já falava uma coisa: doença de lepra é doença de maledicência, é doença da boca. Gente, não sou eu que estou falando isso, é uma cultura judaica popular. E os rabinos que seguem Talmud, embora o Talmud não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus, tem muitas verdades. Fala que lepra, doença de sangue, é consequência da maledicência de calúnias. Eu não entendo. Quem sou eu para entender o estatuto do Senhor? As festas bíblicas não explicam, o dízimo não explica, essa lepra não explica, o que eu vou falar agora não explica. Mas dá a entender. Os rabinos acham, não estou falando que a Bíblia falou isso, os rabinos acham que pecados de doenças de lepra, e o câncer é uma doença virótica, é um tipo de lepra, pode vir de maledicência e calúnia. Porque ai daquele que vive conforme o plano divino e uma pessoa fala que não. Ele está afrontando o próprio Deus. E é um pecado de língua, um pecado de maledicência. Então, essas doenças de sangue,
essas doenças viróticas, essas doenças que não se explicam, que veio. Eu não posso falar que tudo veio de maledicência, de jeito nenhum. Mas quando eu estou atendendo no meu gabinete, aparece uma pessoa com uma doença virótica, eu pergunto, irmão, vamos fazer uma sessão de arrependimento? Vamos começar aqui? Porque se tiver alguma coisa que veio de consequência desse mundo espiritual e material, lembra que o Rabino Mateus deu uma aula fantástica sábado passado sobre as leis materiais, as leis espirituais? Nós não entendemos essas leis. Algumas entendemos, outras não. Então, há um sobrenatural. Então, da mesma maneira que o pecado gera a morte, pecado gera santidade. O que você acha que a santidade vai gerar? Qual que é o contrário da morte? Vida. Santidade gera vida. Saúde gera vida. Então, pecado vê santidade. É o assunto da lepra. Se os rabinos concentram só na doença, ele não vai entender a mensagem subliminar, que é a santidade. Você vai ver, por que eu sei disso? Olha a palavra em hebraico que vem aqui no capítulo 13. Vem a palavra tamet e a palavra taor. O impuro versus o puro. O que o sacerdote estava fazendo? Discernir o que é puro e o que é impuro. E punha fora do arraial. Porque na cabeça rabínica, na cabeça bíblica, se aquela pessoa estava com um vírus, ele não sabe explicar por que deu o vírus nele. Deu uma baixa imunidade, certo? Porque se a gente tiver com uma imunidade normal, nem gripe você pega. Concorda comigo? Ele só pega gripe, doença, vírus, quem baixou a imunidade. Quem baixou o sistema de proteção que Deus criou, que são os anticorpos. Então, gente, olha para mim, uma depressão, uma tristeza, uma ansiedade, um estresse, pode ou não pode baixar, tirar você do bom astral e ficar no mau astral e vai para a cama e muita doença, entenderam? Muitas vezes, a gente tem que prestar muita atenção para essas lepras. Como evitar que essas lepras atinjam você e a sua vida? Então, os rabinos dizem que toda doença de lepra é sangue. E doença de sangue está ligada ao quê? Aos anticorpos. Uma baixa de imunidade. Então, a gente tem que ter uma saúde muito saudável. E o que a gente recomenda aqui, a lição da manhã? Qual é a lição? É que você leve uma vida de santidade. Porque se você for irrepreensível no espírito, na alma e no corpo, 2 Tessalonicenses 5, 23, vamos repetir? Seja irrepreensível o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo. Vamos falar em hebraico? Seja irrepreensível. O que é espírito em hebraico? Ruar. Seja irrepreensível o seu ruar. Seja alma. O que é alma? Nefesh. E o corpo, bazar. Vamos falar em grego? Seja irrepreensível no pneuma, no psiquen, que é a alma, psicologia, psiquen, e no soma. A medicina gosta muito de ver o ser humano no psicossomático, não é? Mas nós, da Bíblia, vemos o ser humano como pneuma psicossomático. Porque tem doenças que começam no espírito, não na sua preocupação, na sua ansiedade. São as maldições de família. Hoje, gente, tem muita coisa aí que a igreja fica atrás de berço de prosperidade e não é ensinada sobre essas coisas. A igreja está doente, isso eu posso afirmar, em geral. Porque falta a graça sem a lei, fica sem graça. Eles não têm, isso é coisa de judeu. Não, é coisa da sua salvação. Eu quero preservar a sua graça em Yeshua, que eu estou dando essa palestra hoje, esse ensinamento hoje. Então, o tamet e o taor são aquilo que é impuro, que contamina, e aquilo que é limpo. Irmãos, são níveis, diga, níveis, e de espiritualidade. Níveis, diga, níveis de estilo de vida. Eu posso ter, lembra, estou debaixo da graça, abençoe e coma. Pode comer, vai para o céu mais cedo. Não tem problema nenhum, você pode comer o que você quer, mas vai para o céu mais cedo. Encher de gordura, encher de açúcar, encher de química, encher de coisa, vai embora mais cedo. Se você pensa assim, que debaixo da graça pode estar tudo livre, então faça. Mas Deus nos dá Levítico 11, que fala aquilo que é impuro, que é tamet, e aquilo que é taor. São leis. E Yeshua andava aqui nessa terra
Mas eu vejo que Yeshua tinha uma perna muito alta que estava nas leis espirituais. E ele tinha poder de curar leproso. Por que o leproso era colocado 7 dias? Não era só pelo fato de vírus, não. Era pelo fato que o sacerdote pensava, e o judaísmo pensa assim, interpretação da Torá, que quando a pessoa está doente, ele adoece a cabeça. Imagina a cabeça de um leproso. Você estende a mão, a pessoa não pega. Ele senta aqui, a pessoa sai perto de você. A rejeição que essa alma sofre, a rejeição que um leproso sofre, uma doença que tem uma doença de pele, não é? Mesmo que você está com uma doença infecciosa, todo mundo te rejeita, é ou não é? Por quê? Eu vou pegar em mim, não é? Então, esse sujeito era colocado fora do arraial para que houvesse, olha para mim, um processo de cura. E ele, fora do arraial, tinha que pensar assim, eu estou fora porque tem problema. Gente, olha para mim, se nós não reconhecermos os nossos problemas, nós não temos a cura. O médico só pode curar se o paciente for ao consultório dele e falar, estou doente, tenho esse problema. O psicólogo só pode curar se o paciente aceita a doença. Eu conheço uma pessoa que fala assim, todo mundo fala que eu sou doido, eu não vou no psicólogo, eu não vou fazer terapia. Aí um dia eu falei com essa pessoa, mas você é doido mesmo. Você tem que ir, você tem que tomar remédios, você tem que viver sob efeito de remédio. Hoje tem drogas poderosíssimas. Vou dar um exemplo. Era uma pessoa que já saiu daqui há muito tempo, uma moça, era esquizofrênica. E eu custei a perceber que era esquizofrênica. E aí ela chegava para mim e falava assim para mim, eu vou contar aqui, porque ela não está aqui mais. Ela falava assim, sabe de quem recebi um e-mail? Falei, não, de quem? Do Bill Clinton. Falei, Bill Clinton? Mandou e-mail para você? Mandava. Você quer ver? E tirava da bolsa o e-mail de Bill Clinton, Casa Branca, White House, para to, tal. E ela sabia muito inglês fluente, ela criava aqueles e-mails. E falava assim, Bill Clinton está me chamando. Falei, para quê? Não, ele quer dar uma tarefa lá. Eu ficava confuso. Eu falei, não, essa mulher é meio perturbada, essa mulher não é certa da cabeça. E ela vinha com casos, assim, altamente inteligentes, mas altamente perturbada. Aí eu peguei e comecei a desconfiar. Essa mulher, você sabe que a esquizofrenia, né? Isso eu aprendi no curso de psicanálise, é uma malha de proteínas. Na verdade, a realidade da irrealidade é muito tênue. Você já viu quando você entra num ônibus, dá uma cochilada, você já viaja, né? Já imagina você num lugar, você de férias, já viu? Quem já cochilou isso? Você sai da realidade. Então, a realidade e a irrealidade é uma malha proteica, você sai muito fora da realidade. Você sonha muito rápido. Bastou dormir, já está sonhando. Uma vez sonhei que eu estava voando, eu bati esses braços aqui para não cair. Quer dizer, é só no sonho, é irrealidade. Então, a realidade da irrealidade é muito próxima. E hoje tem drogas que fazem a irrealidade virar realidade. Virar normalidade, pelo padrão que o mundo aceita normal. O mundo acha que é normal, mas não é também não. Entendeu? Então, nós somos um planeta cheio de gente, cada um num nível de normalidade. Precisamos de um aconselhamento. Então, quando o sacerdote colocava para fora do arraial, é para ele pensar, para ele curar o quê? O espírito dele, voltar para Deus, arrepender dos seus pecados, se reconstituir emocionalmente, e depois ele podia ser integrado à sociedade, à comunidade, porque senão ele vinha e contaminava. Não é verdade? Então, irmãos, esse negócio fora do arraial é uma ciência muito grande. Você isola a pessoa no sentido não dele punir, no sentido dele pensar e concentrar e voltar à doença dele. Então, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu fiz aqui uma fórmula de cura. A palavra tamed, ficar impuro, é o estado de contaminado contagioso. Irmãos, uma rebeldia é uma lepra. A rebeldia é uma lepra. Você quer mais ainda? Ah, não, lepra é pecado. Não, uma depressão não é pecado e é uma lepra. É ou não é? Ela contagia quem está. É ou não é? Uma pessoa deprimida, ela contagia toda a casa dela, todo o ambiente dela.
Uma pessoa de tristeza, a tristeza constante é uma lepra. Estão entendendo? Quem está entendendo o conceito de lepra? É aquilo que contagia. Então, tem que ser colocado fora do arraial, em outras palavras, tem que ser tratado. Não é? Então, hoje de manhã, veio na minha cabeça a seguinte fórmula. Cx é igual a Fx elevado a N, mais somatório de 1 a N de O. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, traduz esse negócio para mim. Ó, a cura de alguém, esse X é alguém. Maria do Carmo, José, Antônio, Pedro, não sei quem é, precisa de cura. Então, a cura desse alguém vai ser igual à fé dele, a fé F de X aqui, a fé de X, da pessoa que está doente. Elevado a N. Quem é o potencial de cura? Vai ser o poder, o N, representa o poder do agente em santidade. Quem que é agente? Yeshua, por exemplo. Como é que Yeshua curava? Irmãos, aqui me vale um conceito que eu tive na minha infância. Eu li muito livro de santos, São Geraldo Magela, né? Santo Agostinho. Eram homens verdadeiramente santos. Se você lê a história de São Geraldo, eu não posso falar que ela é verdadeira, eu não posso provar, mas era uma vida de reclusão num convento, um homem extremamente santo, no espírito, na alma e no corpo. Ele tinha um poder de cura incrível. Isso eu sabia com meus 13 anos de idade, quando fui seminarista católico, durante 7 anos, morei em convento. E lá no convento a gente lia esses nomes, lia esses santos. E eu aprendi uma coisa, se eu estou em santidade, espírito, alma e corpo, eu tenho poder de cura. Isso é um segredo, isso é uma revelação, que a gente constata. Então, se a santidade traz saúde e o pecado traz a morte, vocês estão entendendo a jogada? Eu estou falando o antônimo, eu estou falando o antídoto. Se o pecado gera doença e a morte, a saúde, né, a santidade vai gerar saúde. Dificilmente uma pessoa que cumpre os mandamentos da Torá adoece facilmente, porque ele está livre da depressão, está livre da tristeza, ele está livre da maledicência, ele está livre da calúnia, ele está livre da inveja, ele está livre do ciúme, ele está livre da pornografia, ele está livre do sexo, ele está livre, você está entendendo? Dificilmente ele peca. E se dificilmente ele peca, ele é santo. Se ele é santo, ele anda em poder. Não era este o caso de Yeshua? Quando eu fico vendo esses pastores aí fazendo o show da cura, eu fico pensando, queria ver a vida dele em particular. Se eles têm realmente autoridade de curar. Não é verdade? E eu já percebi isso. Fases da minha vida que eu estava em mais plena santidade, porque a gente também tem fases, né? Tem fase que você está mais contemplativo, mais santo, mais oração, mais jejum. Tem fase que você está mais com problemas. Eu já notei que quando a gente está em santidade, faz essa experiência. Pega uma semana aí e fala, eu não vou pecar essa semana, nem por falar mal dos outros, nem eu não vou pecar no olhar, não vou pecar no ouvir, não vou pecar por nada. Você pega um poder, vem sobre você uma força, vem sobre você uma visão daquilo que é certo, daquilo que é tamet, daquilo que é taor, daquilo que é puro e impuro. Você dá uma guinada na sua vida, santifica a sua vida para você ver. Hebreus 12, 15 fala, sem santidade ninguém vê a Deus. O que é ver? Ninguém vê o poder, ninguém vê a cura. Então exige eu estar separado. Santidade é separado. Por isso que Yeshua, ele era irrepreensível. Ô, gente, não é só Yeshua, não. Vocês creem que Elias curou? Quem crê? E Elias ressuscitou aquele menino? Olha a vida de Elias, leia a Bíblia, como ele andava em santidade. Ele seguia essa Torá no coração. Ele estava num estado de pureza, de santidade, que ele tinha poder. Ele tinha poder de realizar milagres. Então, esse poder precisa de um agente. Agora, se esse agente está em santidade, de quem? De Deus. Não é? E o somatório de O, o que é O? As orações dos santos. Ou seja, o somatório de uma pessoa a N, elevado a N, pode ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu não quero, peço perdão por esse exemplo, porque eu não posso ver o filme, o final do filme. Eu não vi. Mas, na minha opinião, até agora, o caso da irmã Bida foi uma cura assim.
Foi um somatório das intercessões de santos. Ô, irmão, eu mandei o nome dela para o mundo todo através do Rabino Shula. Ela tem uma rede de intercessão aqui, somos mais de 20 mil que nos acompanham, temos 5 milhões de acessos no YouTube. Essa mulher recebeu um poder de oração em nome de Yeshua, que o médico até agora não sabe como tira o tumor cancerígeno, tamanho de uma laranja Bahia da cabeça, e ela está aqui limpando agora, menos de um ano. Ninguém entende. E a médica fala com ela, eu não entendo a sua cura. Irmão, não deu metástase, não deu nada, tamanho de uma laranja Bahia, eu não falei um meningioma pequenininho de uma bolinha. Irmãos, é uma coisa que não é outra lei. Mas sabe é que eu vejo isso? Um somatório de orações dos santos. Agora, juntou com a fé dela. E quem foi o agente? O nome de Yeshua, o sangue de Yeshua. Qual é o erro desta fórmula? Tem um erro aí. Eu vi agora. É que essa forma só é válida se houver aqui um colchete. Alguém sabe o que é colchete na matemática? Você tem o parêntese, né? E o colchete, né? Depois tem a chave. Um colchete aqui elevado a VD, vontade de Deus. Faltou essa aqui. Eu vou fazer isso em casa. Eu vou colocar nessa forma aqui um colchete e elevado a VD, a vontade de Deus. Por quê? Se Deus não tiver na vontade dele, também não adianta oração de santo, não. Por isso nós oramos e a pessoa não é curada. Porque tem alguém soberano que sabe o mal daquela doença. Quando o leproso era colocado fora do arraial, era para tratar da cabeça dele, dos conceitos dele, do lashon hará dele, da língua maldita dele. Olha, se você falou mal de mim, arrependa-se hoje ainda, que já tem 2 com câncer. Eu peço a Deus por essas pessoas que saíram daqui. Inventam calúnia, me crucificam. Eu sei, a gente está numa luta espiritual. Quem dera que todo mundo nos amasse. Você que está me ouvindo aí, me assistindo, você não é obrigado a aceitar essa palavra, não. Você não é obrigado a aceitar essa fórmula, não. Essa é uma experiência minha, é uma revelação minha. Assim como eu tenho centenas de gráficos e fórmulas até hoje, que eu já passei processo de 21 anos. E agora, quando eu aposentar, né, como cidadão português, eu vou ficar na beira de um rio, lá em Portugal, e vou escrever essas fórmulas. E vou escrever coleções e coleções, assim como eu escrevi a coleção da Torá, 5 volumes, eu vou escrever 5 volumes, a matemática de Deus. E essas fórmulas têm sentido. Porque a gente tem que ver que o poder do agente, você é o poder do agente. Por isso que a Bíblia fala, orai um pelos outros. Porque se você estiver em santidade, você recebe o poder dele. Agora, se você leva uma vida não comprometida com a verdade, se você é um crentex, sabe o que é crentex, coronel? Parece crente, mas não é. Ele tem cara de crente, veste como crente, calça como crente, fala como crente. A paz do Senhor, irmão, mas a vida dele é um lixo. Não paga ninguém, cheque sem fundo, fala mentira. Já casou 3, 4, 5 vezes, desrespeita todas as leis da Torá. É terrível. Não é verdade? Quem entendeu a fórmula? Quem entendeu a fórmula? Quem pode achar que essa fórmula é um caminho mais ou menos da verdade? Eu creio que sim. Eu creio que sim. E quando Deus nos dá a revelação, Ele dá o poder. É sempre assim. Quando Deus dá a revelação, Ele dá poder, Ele dá a cura. E eu quero falar que nessa manhã vai haver cura. Porque nós vamos orar com fé. A fé, vai em paz, a tua fé te salvou. Não era o que Yeshua falava? Então depende, a cura depende de 3 coisas. De Deus, da pessoa que tem fé e do agente. Deus tem me usado muito, muito. Eu ainda quero escrever um livro de testemunhos, se eu tiver tempo. Se Deus não me levar brevemente. Mas, quando eu me converti, o Espírito Santo falou assim, você tem dom de CTI. Eu falei, o que é dom de CTI? Irmãos, são dezenas de pessoas desenganadas em CTI, que o Espírito falava, vai lá e ora que ela vai embora. Aqui dessa congregação, tem pessoas.
E o Espírito falava comigo, se você não for lá, ela vai morrer, mas se você for, você vai ser o agente que vai trazer a cura. Uma irmã que fica sentada ali, não vou falar o nome dela, que ela deu o testemunho para vocês, chegou lá, chamaram a família, era sábado, 3 horas da tarde. Eu falei, eu quero entrar com o pastor, não pode, está no CTI. Chamaram a família, deu um problema aí, vai morrer. Eu falei, eu quero entrar. Aí entrei como pastor, eu virei na cabeça do CTI, na cabeça dela, da cabeceira do CTI, e falei, em nome de Yeshua, segunda-feira você estará em casa. Esse era sábado. Ou eu sou falso profeta, ou essa mulher tinha que sair segunda-feira. Segunda-feira ela estava em casa. E o médico falou assim, não sei o que você está fazendo no CTI, vai para casa, que deu tudo negativo. Essas coisas acontecem. É um nível diferente do natural. É um nível sobrenatural. Por isso que eu falo que esse negócio de lepra, a gente tem que olhar muito, não só a fé, mas o tipo de agente, e Deus quer te colocar aqui, porque vai ter gente que todo mundo vai orar e vai morrer. Mas aí cabe a Ele. Eu não explico isso. Vamos passar para frente? Então, essa é a fórmula da cura. A lepra, no sentido biológico, é a manifestação no sangue, na pele, a doença propriamente dito, se enquadra nas leis alimentares. Gente, isso são estatutos. As leis alimentares é para a sua saúde, as leis do dízimo, eu não entendo. Mas há uma lei sobrenatural, fazei prova de mim. Há uma coisa que a Bíblia fala, a devoradora, como é que chama? O roedor, o devorador, não vai comer você no seu salário, porque eu te dou prosperidade. Está escrito em Malaquias 3. Ele repreende o roedor da sua saúde, do seu dinheiro, dos seus bens. Ele repreende. Por isso que aquela mulher deu 1 dracma, e Yeshua falou, ela deu mais que todo mundo aqui, porque ela deu o que ela tinha. Irmãos, é um segredo. Eu não sei explicar essas coisas. Estatuto Deus não explica, não é? Quando Yeshua curou o leproso, ele falou, vai lá mostrar ao sacerdote, porque o sacerdote tinha a função de diagnosticar. Malaquias 2,7 também fala, vai procurar os sacerdotes. Como eu gostaria que eu pudesse dizer para vocês, vai procurar os seus pastores. Mas não tem. Não tem. Nós não temos um sacerdote com essa formação da Torá. Estou tentando formar. O CATS, o nosso curso, é uma pequenina introdução a esse poder que vem do alto. Porque se você não tocar nele, as coisas não acontecem. Muito bem. A lepra atua no corpo, na alma e no espírito, principalmente na mente. A lepra da alma, irmãos, olha para mim. Lepra não é só pecado que gera a morte. Lepra da alma, das emoções, olha que interessante. Lepra é aquilo que contagia, é aquilo que contamina. Você mesmo, o primeiro doente é aquele que está doente, aquele que sofre é o que está doente. E o outro que está com ele sofre da doença. Olha aqui, vê comigo se não é uma lepra, um complexo. Deus te dá um propósito? Não posso, não faço e não vou fazer. Por quê? Eu sou burro, eu não consigo. Não é assim? Então, um complexo de burrice tira você do propósito de Deus, tira você de ser o agente da cura. É ou não é? Aí eu não consigo, não vou fazer, não. Faz a prova, sujeito. Não. Faz o curso. Não, não vou aprender. É difícil, o povo é difícil, irmãos. O povo quer o peixe, quer a multiplicação do peixe. Eu digo, coronel, que na época de Jesus, Yeshua, tinha 3 tipos de multidão, e toda igreja, esses tipos existem. Primeiro, aquele tipo de multidão, que são os discípulos e apóstolos, estão ali do lado dele. E ele vai pegar aquele menino lá, traz aquele menino lá do cesto de peixe dos 5 pães. Aí, o mestre está chamando, vai lá. Aquele pessoal que estava cercando Yeshua, ouvia o que ele falava, diretamente. Depois tem a multidão do meio, já está assim mais distante, não tinha microfone na época. A do meio te perguntar, o que ele está falando mesmo? Mandou buscar os peixes. Aí, o que ele está falando mesmo? Mandou buscar os peixes. O que ele está falando mesmo? Quer dizer, a multidão do meio não conseguia ouvir tudo. Não é verdade? E depois o terceiro tipo de multidão, estava acompanhando, a maioria, estava acompanhando Yeshua, que perguntava, que hora vai sair o peixe para nós? Só quer a bênção.
Quando eu vejo essas igrejas evangélicas na televisão, eu só vejo a terceira multidão. Eu quero a cura, eu quero a mulher nova, eu quero o apartamento, eu quero o carro novo. Mas peraí, o que ele está ensinando aqui é toma tua cruz e siga-me. Mas isso ninguém ouve. E se ouve, não quer pregar, porque é coisa de judeu. Entendeu? Irmãos, essa é a razão da doença da igreja. Só quer o peixe. Só quer a bênção. Mas a Bíblia, Santa Torá, em Gênesis capítulo 12, nunca disse, tenha tu a bênção. Mas ela disse, se tu a bênção. Quem conseguiu captar entre o ter e o ser? Deus, sabendo da fragilidade humana, tirou o verbo ter da língua hebraica. A língua hebraica não tem o verbo ter. Como é que eu falo em hebraico que eu tenho um carro? Você fala, existe um carro para mim. Porque ele não é meu, eu não posso levar ele para a sepultura. Em hebraico você não fala, eu tenho uma mulher. A mulher não é sua, a mulher é do Criador. Existe uma mulher que está comigo. O contexto do hebraico é esse. Ani quer dizer eu, quer dizer pobre. Quando ele já começa, Ani, eu pobre, Marcelo, existe uma mulher que me serve. Quer dizer, te joga lá embaixo. É uma língua sagrada, irmãos. Por isso eles têm tanta raiva do judeu, tanta raiva do hebraico. Há um segredo nessa língua tremendo. Por exemplo, um bloqueio mental, uma instabilidade emocional, é o bipolar, né? O bipolar está com problema e precisa tratar. Às vezes tratar com remédio, tratar com terapia e tratar com pastor. Eu trabalho no tripé, espírito, alma e corpo. Porque uma pessoa bipolar, ele não é confiável. Já pensou um piloto de Boeing? Ah, vou largar essa porcaria aqui. Mas peraí, você está a 10 mil metros de altura, você não pode largar isso? Estou nervoso. Não pode. Ou ele começa a rir, dá gargalhada lá e fica só rindo, lembrando das piadas que contaram para ele, e peraí, o avião bateu na rocha. Então, você está entendendo como é que funciona? Então, a lepra pode ser uma instabilidade emocional. A lepra pode ser falsos conceitos, pensamentos, que levam e contaminam a população. Essa ideologia do gênero é uma lepra, porque destrói as famílias. Casa homem com homem, mulher com mulher, e está tudo certo. Não está certo, segundo a palavra do Senhor. Deus não criou Adão e Ivo, criou Adão e Eva. Certo? Então, irmãos, é difícil ser crente hoje, porque as ideologias são lepras, contaminam. A corrupção é uma lepra. Não é verdade? Vamos ver aqui. A solidão, fixação ao passado, sentimento de culpa, a depressão é uma lepra, porque a pessoa perde a capacidade de amar, perde a capacidade de amar a si mesma, ao próximo, e ela contamina todo mundo da casa dela em depressão. Vai para a cama em depressão. E sobre depressão, que é uma lepra que atinge muita igreja, eu quero comentar o seguinte, bem rapidamente. Bem rapidamente. Na minha opinião, precisa de um trabalho conjunto do pastor, a parte espiritual, mas de um bom pastor, né? Conhecedor da Torá, o lado psicológico da terapia com profissionais experientes de cristão, e o lado clínico, que é o corpo, é o médico psiquiatra. Eu não posso receitar. Tem doenças de depressão que, quando ela está aguda, você tem que dar o remédio. Senão a pessoa não aguenta sozinha. Restaurar o seu cérebro e voltar a produzir e não ser lepra. Então, por exemplo, além disso, deve envolver um trabalho em família, igreja e sociedades. Qual é o primeiro passo para a cura? Reconhecer que precisa de cura, ou seja, eu sofro de depressão. Se você nega isso, você está adiando a sua cura. Assume que você tem depressão. Agora, muitas vezes a pessoa sofre de distimia. Deixa eu explicar o que é isso. A distimia é uma depressão leve que você não percebe. Você não percebe. Porque a depressão com sintoma de estresse, de cama, de tristeza, de solidão, de mau humor, isso você percebe. Mas a distimia, não. A pessoa vai vivendo, parece que está normal, mas ela está sem esperança, ela está sem projeto, ela está sem sonhos, ela está sem motivação.
Aí vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Sabe o que saiu no Estado de Minas ontem? Aliás, quinta-feira? Que uma depressão prolongada por mais de 10 anos vira Alzheimer. Está lá, Estado de Minas. Pesquisa de Canadá, do Instituto Canadense, da Universidade Canadense, provou, está no jornal Estado de Minas de quinta-feira, que uma depressão prolongada, e ele chama 10 anos, em torno de 10 anos, gera mal de Alzheimer. Então, eles fizeram um estudo e viram que as pessoas que têm Alzheimer hoje tiveram uma depressão prolongada. Às vezes, ninguém notou. Por quê? Era uma distimia. O que é uma distimia? Uma depressão leve, a pessoa está insatisfeita consigo mesmo, está insatisfeita com a casa que vive, está insatisfeita com a profissão que tem, está insatisfeita com o marido que tem, a pessoa começa a perder o quê? A pessoa começa a perder os sonhos, ela fica desiludida. Uma pessoa desiludida por anos e anos e anos vai ter consequência grave no final da vida. Está no Estado de Minas, não sou eu que estou falando isso, uma equipe de médicos canadenses que estão descobrindo essas coisas. Então, cuidado, meu irmão. Às vezes você não está vendo a depressão, mas você já está caminhando com ela, na distimia. É uma depressão leve, que você vai ficando cansado, com insônia, e começa por aí, com falta de apetite, e aí vai emagrecendo, não tem momento de lazer, não tem hobby na vida, não tem comunhão com os irmãos. Por isso que eu não sou a favor do futebol assim em massa, mas eu não sou contra ter um time para você torcer, que pelo menos ali você sai da sua distimia. Pô, meu time vai ganhar, meu time vai ser campeão. Né? Que já te dá uma alegria, como eu, como americano, eu deveria estar vivendo em depressão, porque meu time nunca ganha. Tá certo? Mas aí eu pego uma carona no Galo, pego uma carona no Corinthians, eu pego uma carona ali, pego uma carona no Cruzeiro, né? Oh, que bom, o Cruzeiro foi campeão. Então, na verdade, irmão, a gente tem que buscar coisinhas para se alegrar. Não é verdade? Quem está entendendo? Então, dentro da depressão, eu não vou falar aqui, que aqui é um seminário que eu dou sobre depressão. Eu tirei essa lâmina hoje só para te falar que tem que ter atividade física, alimentação, né? Hoje você sabe, a medicina sabe que muitos alimentos à base de sódio, à base de não só sódio, mas de nitritos, nitratos, esses radicais de sais vão trazer malefícios aos miócitos do cérebro, as sinapses do cérebro serão interrompidas por substâncias impuras, ou que não deveria estar lá, não é? Então, por exemplo, sódio e potássio te dá toda a sua força, mas se ele não vem equilibrado na medida certa, ou falta, você vai sofrer problemas, ou se é elevado, você vai sofrer problemas. Por exemplo, o potássio. O excesso de potássio vai te dar uma parada cardíaca, provavelmente. Então, tem que ter um pouquinho também de saber atividade física. Hoje todo mundo fala atividade física, 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 física. Talvez você está doente aí na sua casa, você nunca preocupou com atividade física. E muitas vezes, quando vem a enfermidade, você vai pagar um preço mais caro. Se você fosse mais atividade física, estaria mais saudável e sairia mais rápido da enfermidade. Evitar ficar sozinho. Hebreus 10, tudo está na Bíblia. Eu não preciso sair da Bíblia para dar receita de conselhos. Se você está ficando sozinho, cuidado com a distimia. Talvez não é uma depressão, mas já é um começo. Começa. Vai tomar um suco com o seu vizinho, para não dizer um bom vinho francês. Não é? Sei lá, eu não estou fazendo uma apologia à bebida, não estou dizendo isso não, longe disso. Mas o vinho alegra a alma. Bom vinho, né? Bom vinho. Ok. Pedir ajuda e confessar a culpa. Confessar a sua culpa. Faz isso. Pega um irmão de sua confiança, confessa a culpa. Fala, irmão, eu perdi meu sonho, perdi minha esperança, me ajuda aí. Um irmão, quer dizer, não precisa ser rabino, não. Um irmão cheio do Espírito Santo é capaz de te ajudar. Outra coisa, ocupe, trabalhe com moderação, arranje um hobby, porque o trabalho estressa. Eu estou falando com causa própria. Se eu trabalhar muito, eu estresso. Se eu estresso, eu fico nervoso. Se eu fico nervoso, eu perco a conexão das coisas e começo a ter insônia, começo a ter outro tipo de problema. Então, eu tenho que maneirar.
Ore e louve ao Senhor. Gente, o louvor liberta. Sai essa tristeza da alma. Quero ver uma pessoa louvando e de madrugada e conversando com o Senhor. Não é? Esperar no auxílio divino. Espere. Você está no trono da graça e da misericórdia dele. Perdoar. Nossa, isso aqui é uma beleza para sair de depressão. Se a depressão é causada por ressentimentos e mágoas. Não é? E vai por aí afora estudar a palavra, investir no reino, seja um líder. E vamos voltar aqui para a gente encerrar. Então, doenças da alma também contagiam a si mesmo e aos outros. Deve ser tratada fora do arraial. Então, esse fora do arraial, para mim, é muito forte. Fora do arraial significa que o pastor tem que estar atento. E é o pastor. E como falta pastores. Como eu sofro nesta casa por falta de líderes. A lepra no espírito é idolatria, tá certo? É uma lepra. Vai trazer maldição, vai trazer morte. Vai trazer um punhado de veneno para a sua família, uma família de idólatras, uma família... Né? Às vezes a pessoa não é idólatra, mas é incrédulo. O ateísmo é uma lepra do espírito. O espírito não crê em nada. Para encerrar, a rebeldia, a feitiçaria é uma lepra do espírito. A magia, envolver-se com forças ocultas. Eu já fui de Nova Era, eu posso falar isso. Eu fui de Nova Era há muitos anos da minha vida, seguia gurus da Índia, é uma lepra. Pode ter coisa boa, tem. Porque são coisas universais. Esses são bons. São leis de Deus, mas tem muita magia, tem muito ocultismo. E o mundo está caindo nisso. As televisões são adeptas dessas culturas. Tá certo? As novelas estão cheias de ateísmo e obra de feitiçaria, magia, não é? Agora mandaram um e-mail, uma mensagem para mim ontem, não sei se foi você, cuidado com as crianças, tem um aplicativo, baixa aqui, amiguinho, a pessoa baixa e começa a conversar com a criança e fala, eu sou demônio e vou matar você. E você, meu amigo, vai entregar a sua vida para mim, porque eu sou demônio, eu mando na sua vida. Quer dizer, para crianças, numa linguagem que a criança entende. São sites malignos, isso é uma lepra do espírito, isso é uma lepra que destrói a sociedade e a família. Então a gente tem que ficar mais atento, invocar poderes das trevas, cuidado com tudo isso. E como curar? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então quando o indivíduo nasce de novo, ele nasce no espírito, a alma dele vai ser restaurada durante a vida dele que ficar nessa terra, e o seu corpo só vai a ganhar. Por isso que eu falo, o corpo do crente só tem a ganhar, se ele é fiel à palavra. Né? Porque se ele é fiel, atento, a depressão não pega, a solidão não pega, a tristeza não pega. Vocês estão entendendo? Ah, mas eu não tenho marido. Mas vai ter 1000 coisas que vai te alegrar nessa vida. Tá certo? Para encerrar, vamos ficar de pé. Olha que interessante. Não vou falar da história de Naamã, mas o Naamã, que é a Haftará de hoje, o Naamã foi purificado pela persistência, pela obediência e pela humildade, porque era um general da Síria. Pô, você já pensou um general tirar a roupa e ficar e o povo só gozando, todo mundo gozando nele. E o profeta nem lá foi, o agente de poder, de santidade, que foi o profeta Eliseu, falou, vai lá e banha no rio Tatar, que era o rio Jordão. E ele fala assim, esse rio... Esse não é o rio Tatar da Síria, lá eu posso nadar, posso mergulhar, este riacho que é o Jordão, eu vou me humilhar nisso aqui. Aí o Geazi falou, se o senhor quiser a cura, tem que ser aqui. Imagina esse homem leproso arrancando a roupa cheia de lepra, general da Síria, porém leproso. Por que Naamã foi curado? Porque ele foi capaz de tirar o seu porém. E eu pergunto nessa manhã para encerrar, quem tem sido o seu porém na sua vida? Fulano de tal, tem diploma, porém, tem um defeito aí. Porém, preguiçoso. Porém, pouco esforçado. Porém, e vai por aí fora, mentiroso. Porém, trapaceiro. Porém, você vê que a Torá tira os porém. Nasce de novo, mas tem que restaurar a alma, a maneira de pensar. Bom, e agora que eu queria falar, não falei. Como se curava?
aspargia 7 vezes, como fez Naamã. Ô, gente, você está na Torá, tá? O Eliseu sabia a Torá, por isso que ele deu a cura. Ele deu em cima da palavra de Deus. A gente não consegue entender, os pastores não entendem isso, acham que ele tem poder de cura. Tem nada, o poder é da palavra e é de Deus. Se você está nele, você tem esse poder. Se você está fora, o poder é de outra fonte, mas que não é do Senhor. E lembra que o diabo também cura, viu? Olha lá, Metsorá. Então, como é que fazia? É maledicência. Aqui estava, era, para quem está anotando, Yakut 55659 é o Lashon Hará. A lepra é uma consequência da língua maldita. Decore isso, irmãos. Se você falou mal de alguém, arrependa hoje ainda, para não vir coisa ruim para a sua vida. Muito lá. Como é que o leproso era sarado? Vou explicar como é que era. Olha para mim para encerrar. Tem 2 minutos. Você vai olhar e vai prestar atenção. Quando era a lepra contagiosa, seja lá qual for a lepra, o sacerdote pegava 2 aves. Uma ave era imolada em águas vivas. Alguém lembrou de alguma coisa aí de 1 João 5? Quem que é a água viva? A água do Espírito e do sangue. O sangue e a água. Yeshua. Não é? Aí pegava água viva e molava a ave nessas águas vivas. E pegava, essa ave então morreu. Imolou, morreu, tirou o sangue dela. E pegava uma ave sã e ensopava essa outra ave nesse sangue, a viva. E depois soltava a viva. O que a ave viva levava? Levava a vida, levava o sangue que dá vida. Alguém pegou, captou a mensagem da Torá? Ele dava a morte, mas dava a ressurreição. Pelo sangue e das águas vivas. Se você fizer um estudo bíblico do sangue e da água, eles andam juntos. Porque ambos dão vida, a água e o sangue. Olha que ato profético maravilhoso. Olha que poder da ressurreição. De uma ave morta, ele transformava a vida e aquele sangue aspargido 7 vezes no doente o curava. Fantástico. Diga, fantástico. Esse é um poder divino. Não quer dizer que você vai pegar a ave agora e fazer isso, porque Yeshua é esse sangue e essa água. Leia comigo para encerrar 1 João. Bem rapidamente, 1 João, João 5,6, bem rápido, 1 João 5,6, bem rápido, 1 João 5,6, 1 João 5,6, para encerrar, estou encerrando. Vamos lá, 1 João 5,6, só para a gente encerrar, para você ver o poder da palavra, para você entender a palavra, 1 João 5,6, que diz assim, este é aquele, quem é ele? Yeshua, está falando de Yeshua? Olha o versículo 5, o Filho de Deus. Eis aquele que veio por água e sangue. Isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Porque ele, Jesus, é o Espírito que dá testemunho, porque é o Espírito da verdade. São 3 o que dão testemunho: o Espírito de Deus, a água e o sangue. Os pastores usam para defender a trindade, mas não tem nada de trindade aí, está falando de Yeshua. Que Yeshua tem o Espírito do Pai, porque ele é o agente do Pai, porque ele é Deus. Ele tem o sangue, porque o sangue dele que foi, nossas enfermidades foi no madeiro pelo seu sangue, fosse redimido pelo sangue dele, e a água dele, que é a palavra viva, que te dá o novo nascimento. Por isso fala, com a tua boca confessar, será salvo. Se a sua boca confessar, será salvo, porque há um poder do Espírito, do sangue e da água atuando em sua vida. Quem recebeu a mensagem? Entendeu por que o leproso era curado? Agora, olha que interessante. Ele fazia isso e depois pegava o sangue para curar. Não, não curou ainda não curou o leproso não. A ave voou cheia de sangue. Já abriu a cura para ele. O que o doente via?
que o doente via? Uma ave voando. Ele se via livre daquela enfermidade. Quem está entendendo? Aí o sacerdote, capciosamente, pegava aquele sangue daquela ave imolada, vem cá você, vem cá, e passava na orelha direita. Por que orelha direita? Até hoje, os rabinos são ordenados assim, só com azeite, né? Vem cá, não foge, não. Não vou tirar sangue, não. Canivete está lá no carro. Tá bom? É bom. Aí, eu vou passar o sangue. Por que na orelha direita? Primeiro, o lado direito, o lado destro, o lado da verdade. Segundo, por aqui entrou maledicência. Por aqui entrou pecado. Por aqui, gente, as portas da alma são os nossos sentidos. Pelo ouvido entra tudo que eu tive pecado. Por isso você não pode sair ouvindo todo mundo. A Bíblia fala, não ouça mal do outro, não, que aquele mal passa para você. Fala, irmão, não aceito ouvir isso. Você tem que blecar na hora, senão aquele mal entra pelos ouvidos. Aí ungia, me dá o dedão direito. Ungia o dedão direito, por quê? Porque só se peca com as mãos, mas começa no cérebro. Por isso ele ungia o cérebro do leproso para ser livre daquele pecado que levou àquela lepra. E agora ungia o dedo, a mão, porque a mão se faz, se executa, trabalha, opera, bênção e maldição. Que agora a mão direita vai ter cuidado com o que o cérebro mandar você fazer. Você não vai pegar em qualquer coisa, você não vai fazer uma obra maligna contra o seu irmão. É com a mão. Você se mata, assassina com uma mão, concorda? Então ungia a mão. E depois o dedão direito, ungia o dedão do pé com sangue. Para quê? Porque os seus caminhos têm que ser os caminhos do Senhor, e Ele te guardará e te livrará de todo o mal. E aí? Estava curado? Não. Aí o que vem? Deus falava, agora faça a mesma coisa com azeite. Agora ele já estava curado. Agora o doente tem que estar ungido. Então você que está doente, eu quero que você sara, não para voltar a levar a vida que você levava, tá certo? Se você é curado por Deus para levar a vida que você levava, falando mal de todo mundo, para que Deus vai te curar? Então, o que ele fazia? Ele repetia o azeite, diga azeite, o óleo da unção. Eu vou ungir a sua orelha, o seu dedo e o seu pé, porque agora você agiu da sua cabeça e adoeceu, mas agora você vai agir pelo meu espírito, pela minha unção, e não adoecerá, e cumprirá o meu propósito e o meu bom propósito pelo qual você nasceu. Diga amém, Shabbat Shalom, que Deus abençoe a todos. Avinu Malkeinu Shabbat Shamayim. Nós queremos colocar essa palavra, que haja cura, Senhor, e essa cura virá. Por isso que muitas vezes, quando fazemos promessas, Deus nos cura. Porque a promessa, como nos ensina a Santa Torá de hoje, não era simplesmente curar o leproso. Ele queria um leproso transformado. Ele queria um leproso ressurreto. Por isso, Yeshua, quando traspassaram o seu lado, saiu água e sangue. Meu Pai, que haja essa água, que é a Tua palavra, esse sangue que nos redime, que nos purifica, que agora... Quem estiver me ouvindo agora pela internet, pela TV Sião, quem estiver aqui agora, seja curado. Que ele se arrependa, que ele seja colocado fora do arraial, afastado, é para melhor, é para a cura. Porque Deus quer incluir, Deus não quer excluir. Deus quer aceitar, Deus não quer rejeitar. Por isso, aceita no Senhor nesta manhã, trazendo sobre nós uma unção de cura, que aquela fórmula possa cada um de nós ser um agente de santidade para operar maravilhas ao próximo, aqui na comunidade, na igreja. E me revista, Senhor, a cada um, não só a mim, mas a todos aqui, com um azeite na orelha direita, com um azeite no dedo direito e com um azeite no pé. Estamos revestidos da unção do Espírito Santo, que nos mostra que no mundo espiritual não há limites. Nós podemos sair daqui e entrar no mundo da cura, da revelação, pela santidade, pela vida de acordo com a graça de Yeshua, mas nos caminhos da Santa Torá. Que Deus abençoe a todos e que haja cura. Amém.
Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.